Para que você foi chamado? Você foi chamado para proclamar liberdade em meio a cativeiro. Você foi chamado para proclamar cura em meio a cenários de doença e morte. Você foi chamado para profetizar esperança em meio a lugares de medo, irmão. 2019 começa uma pandemia mundial. A gente tem um inimigo em comum. Muita gente perdeu gente que amava, muitas famílias foram afetadas, muitos negócios foram afetados, muitos ministérios foram afetados. E eu lembro que eu estava em Miami, a gente tinha 2 ou 3 meses que tinha começado a igreja, veio um lockdown, fecha tudo, e Deus soprou algo no meu coração. Deus disse: filho, no meio de uma pandemia, se você falar sobre cura e sobre esperança, eu vou promover a sua mensagem. E eu comecei dentro do meu quarto a profetizar e orar. Alguns dias a gente fazia lives de 3 horas, era só um celularzinho tocando um soaking, e a gente profetizando cura, cura, cura. Eu nunca vi tantos milagres acontecendo. Pessoas comentando no chat: eu fui curado, a minha vista direita não funcionava, eu comecei a enxergar. A minha sobrinha que não andava está pulando no meio da sala. Eu fui batizado com o Espírito Santo. O meu casamento está sendo restaurado. Irmão, guarda isso. Em tempos de caos, Deus dá governo àqueles que profetizam esperança. Em tempos de falta, Deus dá autoridade e governo àqueles que profetizam provisão. José recebeu o governo no meio de seca. Por quê? Porque ele era o oposto da realidade da terra. Ele tinha uma palavra dos céus, ele tinha uma gestão sobrenatural, ele tinha uma visão sobrenatural. Então, no tempo de seca, quem não se move pela geografia da terra governa. José guarda sementes quando ninguém guardava. José tem autoridade quando ninguém tinha. José tinha provisão quando ninguém tinha. O Brasil está vivendo um cenário difícil. É uma ótima oportunidade para a igreja prosperar. O Brasil está vivendo um cenário de caos. É uma ótima oportunidade para apresentarmos o príncipe da paz. O Brasil está vivendo uma polarização absurda. É uma ótima oportunidade da igreja se mostrar unida. O Brasil está vivendo tempos de medo, é uma ótima oportunidade da igreja falar a respeito da esperança viva. Irmão, nós somos a contracultura, nós somos completamente diferentes do movimento da terra. Nós nos movemos por uma palavra. Alguém está comigo? Diga amém. E essa é a mensagem. Qual é a mensagem da igreja? Jesus é o centro. O sangue de Jesus é poderoso para fazer aquilo que eu não posso. O nome de Jesus é poderoso para me dar acesso àquilo que eu não tinha. Em Cristo somos mais do que vencedores. Nós não somos esquecidos. Pelo contrário, a Bíblia diz: pode até uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Romanos 8:1 diz: portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Qual que é a essência do Evangelho, pastor? A essência do Evangelho fala a respeito de escravos se tornando filhos. Fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu amor. Alguém pode levantar sua mão e declarar isso com autoridade? Diga: eu não sou mais escravo, eu sou filho. Declare com autoridade. Diga: eu sou livre. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga: eu fui liberto, eu sou sarado, eu sou justificado em Jesus, eu sou mais do que vencedor. Diga: e eu e a minha casa viveremos o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou finalizar aqui. O terceiro pilar de uma vida plena é que Jesus prometeu, Ele garantiu que sempre estaria com a gente. Não, eu vou falar de novo, talvez alguém não tenha ouvido, porque se a gente ouvir isso, a gente precisa celebrar essa verdade. Jesus garantiu que jamais estaríamos sozinhos. Isso é uma garantia.
Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias. Mateus 28:18, nosso texto base. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso?